Amém. Amém, igreja. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós tivemos os louvores, aqueles mais clássicos, né? E muitos dos louvores, as orações ao início do culto, a palavra já lida no início deste culto, já veio preparando o nosso coração para a palavra dessa noite. Um dos louvores, inclusive, citou em uma das frases o tema desta pregação, deste sermão. Queridos, quero convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus em Isaías, capítulo 52, verso 13. Isaías, capítulo 52, verso 13. Nós leremos também o capítulo 53. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Capítulo 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como uma raiz de terra seca. Não tinha aparência nem formosura. E olhamo-nos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia agradou ao Senhor moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Aleluia. Meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém, queridos? Podem se assentar. Nós estamos em abril, o mês da Páscoa. E no domingo que vem comemoramos a Páscoa do Senhor. Certamente o mensageiro do Senhor trará também uma palavra sobre
a Páscoa, sobre a passagem, o Pessah, né, no hebraico. E para nós cristãos, queridos, a Páscoa não é o coelhinho da Páscoa. A Páscoa não significa comemorar comendo chocolates. A Páscoa nos lembra o castigo que nos trouxe paz e estava sobre Jesus. Isaías 53, irmãos, é um dos mais belos e mais profundos capítulos de toda a Escritura. Isaías 52 e 53. Este é um tratado cristológico sobre a crucificação. Ele faz um paralelo também com Salmos 22, o Salmo da Cruz, e aqueles versos que descrevem o sofrimento, a angústia de Jesus, lá em Mateus, Marcos, Lucas, nos Evangelhos. Quando nós olhamos para este texto, nós vemos que o Senhor Jesus derramou a sua alma, derramou o seu sangue precioso, com um propósito, para nos dar salvação. Queridos, a alegria da salvação é algo incomparável. Não há nada que se compare à salvação do homem. De tudo que Deus fez, faz ou fará, nada, absolutamente nada se compara com a salvação, com a nossa salvação. Louvado seja Deus. Queridos, nós sabemos que nós somos compostos de duas naturezas. Uma natureza física, o nosso corpo, que se corrompe, que morre, que irá à sepultura, que é composto, né? E se tornou, após a queda em Adão, uma bola de pecados. Mas também sabemos que há uma natureza espiritual. E essa natureza imaterial, espiritual, viverá para sempre. Quer seja no céu, no paraíso com Deus, quer seja no inferno, em penoso sofrimento. Todos nós, em Adão, caímos e nos tornamos por natureza filhos de Deus, como diz as Escrituras. Todos nós, sem exceção. Estávamos todos nós mortos em pecados e delitos, seguindo o curso do mundo, sendo escravizados por um ditador cruel e sanguinário, que domina sobre os homens ímpios. Um ditador que se apoderou do mundo caído, não que o mundo fosse dado a ele para o seu domínio, mas que ele tenha se apossado deste mundo. Um tirano cruel, que se apossou do mundo e reinou sobre os homens. Mas eis, queridos, uma boa notícia. Um homem, o servo do Senhor, enfrentou este valente, entrou nos seus domínios, o amarrou e roubou os seus bens. Aleluia. Este homem, este servo do Senhor, ousou enfrentar o valente e vencê-lo. E retirou os seus bens, no sentido de aquelas almas dos homens que estavam aprisionadas por este ditador. O Senhor Jesus, em glória, disse: passe para cá, são minhas. Aleluia. Isto posto, queridos, Jesus, o Messias prometido, o Filho de Deus, veio em carne, o autor e consumador da nossa salvação, enfrentou aquilo que estava proposto a ele, venceu para nos dar a vida eterna e a paz com Deus. Entretanto, para que a salvação se fizesse possível a todos os homens, nós sabemos que alguém precisaria morrer, sangue precisaria ser derramado. A Escritura diz: sem derramamento de sangue não há redenção. Este homem, este servo do Senhor,
derramou o seu sangue para a redenção de todos nós, para que hoje nós tivéssemos paz para com Deus, por meio do seu sangue precioso. Queridos, vocês lembram que no Antigo Testamento, na passagem da Páscoa, no Egito, os filhos de Deus foram ordenados a matar um animal e passar o sangue dos animais, né, nas ombreiras daquelas portas, para que o anjo da morte, ao passar por ali, não tocasse em alma nenhuma que estivesse naquela casa, quer seja de ser humano, de homem, mulher ou de animal. Muito mais precioso que sangue de animais qualquer, o sangue de Jesus verteu por nós, para que a morte não pudesse mais tocar em nós. Graças ao sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, a morte eterna não nos toca. Ela foi vencida por Ele. O Deus encarnado se entregou por nós, morreu, sofreu, padeceu por nós, em uma morte substitutiva, uma morte vicária. O castigo que era para nós, por nossos pecados, pelas nossas iniquidades, foi lançado sobre Ele, para que pelas suas pisaduras, suas feridas, nós fôssemos curados. Um grande pregador puritano chamado John Owen, ele diz assim: na cruz do Calvário, houve a morte da morte na morte de Cristo. Olha só, queridos. Na cruz do Calvário a morte morreu. Ela foi vencida. A morte morreu com a morte de Cristo. Porque Ele venceu a morte para nos dar vida e vida eterna. Queridos, quero analisar com os irmãos este sermão e para que nós possamos refletir sobre 5 verdades que eu vejo aqui nestes textos. A primeira verdade, a exaltação, o servo que causou espanto. No capítulo 52, do verso 13 a 15, o irmão vai colocar lá para nós acompanharmos juntos. 52, verso 13 e 15. Diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Neste início do verso você já vê, no verso 13 do capítulo 52, o meu servo será exaltado. E esta exaltação do servo causou espanto. Aqueles homens, aquelas pessoas ficaram admirados ao ver esta exaltação. O seu povo não admirou e nem desejou Jesus, no sentido de querer que Jesus fosse o Messias que eles estavam aguardando. Mas eles se admiram com a sua exaltação. No entanto, queridos, depois de tudo estar consumado, Ele ainda causou espanto e surpresa em reis, como diz o texto. Eles ficaram admirados com Ele. Em uma ordem cronológica, nós veremos que o povo espantou-se com a sua aparência, com a sua exaltação e com a sua mensagem. Temos aqui, queridos, o sofrimento e a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua ressurreição e ascensão, bem como a proclamação do Evangelho. E desta verdade, da exaltação de Jesus, o primeiro espanto que eu vejo aqui, espanto com a aparência do servo, verso 14, do capítulo 52, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Quando levamos em consideração tudo que Jesus passou no intervalo da sua prisão e até a sua crucifixão, não nos surpreende que aquelas pessoas ficaram pasmas ao ver aquele homem.
Aleluia, Senhor. As pessoas olhavam para aquele homem e se chocavam e ficavam espantadas, mas não parece um homem destruído, moído, o seu sangue vertendo por todas as partes do seu corpo. Não apenas os seus direitos, queridos, legais foram revogados, inclusive o direito de um julgamento justo foi negado a ele. A Escritura diz, por julgamento opressor, ele foi julgado. Retiraram dele toda forma de justiça. Ele foi julgado com injustiça. Também desconsideraram os seus direitos humanos, uma vez que não foi tratado como um ser humano, nem como um cidadão judeu. Quando ele foi interrogado diante de Anás, Jesus foi esbofeteado por um dos guardas. Está lá em João 18, 22. Na audiência perante Caifás, cuspiam nele, esbofetearam o Senhor da glória, socaram a sua cabeça. Pilatos mandou o açoitar, e os soldados o açoitaram com uma selvageria, queridos. Quem assistiu o filme Paixão de Cristo, a gente pode ter uma noção, mais ou menos, do que aconteceu com ele. Queridos, o castigo, os açoites romanos eram tão terríveis, tão cruéis, que muitos dos prisioneiros, eles nem chegavam a ir à cruz, eles morriam ali mesmo. Os açoites eram formados nas pontas daquele chicote, com lâminas, ossos e ferro. Quando aquele homem que açoitava batia e puxava novamente pedaços da carne de Jesus, sangue saíam, vertiam, dilacerações, cortes profundos. O nosso Senhor, o Jesus, o Rei da Glória, ali padecendo em nosso lugar, por nós, por mim e por você. Ele diz em Isaías, um pouquinho à frente, 50, verso 6. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam, me cuspiam. E fizeram tudo isso, querido, ao Filho de Deus, ao Rei da Glória. Por isso, aquelas pessoas estavam espantadas, chocadas com a aparência dele. O segundo espanto é com a exaltação do servo, no verso 13. O meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e será muito sublime. O servo sofreu e morreu, isso é fato. Mas não permaneceu morto, ele está vivo. O que parecia uma humilhante derrota, um fracasso retumbante, se tornou a vitória do rei, o triunfo do rei. O rei venceu. E eles se espantam com essa exaltação. Este homem que estava na cruz, todo ensanguentado, ferido, este que cuspiam e o insultavam, agora venceu, ele ressuscitou. Eles se espantam com essa mensagem, queridos. Eles se espantam. Os próprios discípulos que andavam com Jesus se espantam ao vê-lo ressurreto. Eles não o reconhecem. Ele não apenas foi ressurreto dos mortos, mas também seu corpo foi glorificado, para que ele seja o primeiro entre muitos, o corpo glorioso. Agora o Jesus, 100% homem, também ressurreto, glorioso, 100% Deus, volta a ter aquela glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Aleluia. Ele ascendeu aos céus, onde está sentado à destra do Deus Pai, e reina, e governa, e o seu reino não pode ser impedido. As portas do inferno não podem prevalecer contra o reino de Jesus. Ele é vitorioso. Colossenses 2,15 diz assim:
e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Aqueles homens acharam que tinham matado o Rei da Glória. Aqueles homens acharam que tinham acabado com a história daquele homem. As potestades, os demônios que estavam por ali, influenciando aqueles homens, acharam que tinham derrotado o Filho de Deus, glória do engano. Ele venceu e ele os expôs ao desprezo na cruz, na cruz. O terceiro espanto, queridos, é com a mensagem do servo. Versículo 15. Assim causarão admiração às nações. Assim causará admiração, noutra tradução, espanto, às nações. Reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhe foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Aqui, queridos, o apóstolo Paulo acredita esse texto com a pregação da mensagem aos gentios. Os gentios que não foi anunciado nada, lhes será anunciado o evangelho. Aquilo que eles não esperavam, a salvação, chegou também aos gentios, aleluia, a nós, que não somos do povo judeu. O povo ficou boquiaberto de admiração diante da humilhação e da exaltação de Jesus. Paulo vai afirmar sobre a pregação aos gentios, em Romanos 13:19, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável diante de Deus. O evangelho de Jesus precisa e precisaria ser pregado em todo o mundo, toda a terra, com um propósito, para que todos os homens sejam culpáveis diante de Deus. Toda alma, desde Adão, é pecaminosa, queridos. Todos nós, pecadores, e prestaremos contas ao Senhor da glória. Mas, ai daquele que se apresentar diante o trono branco do Cordeiro, sem um advogado fiel. Ai daquele. O que eu vejo, queridos, nesses textos, é que a mensagem do Evangelho não é que Cristo morreu, mas que Cristo morreu pelos nossos pecados, em nosso lugar, e mais, ressuscitou. Ele venceu. A segunda verdade que eu vejo nesse texto, queridos, é a sua humilhação. O servo sofredor, no verso 1 ao 3, o tema que une os capítulos 52 e 53, é a morte do servo inocente no lugar dos culpados. Queridos, alguns judeus, muitos judeus interpretam esses textos em Isaías, como eles não creem em Jesus como o Messias, eles ainda aguardam o Messias, alguns entendem esse texto como o povo de Israel sofrendo. Outros entendem como a Jerusalém, a grande cidade, a queda de Jerusalém, a Jerusalém sofredora, porque aqui Isaías está pregando para um povo que já está na Babilônia, no exílio. E a pergunta que nós fazemos a essas pessoas: Israel era inocente? Quem dentro do povo hebreu pode se dizer inocente diante de Deus? Essa única questão já desmonta toda essa visão, queridos. Este texto não está falando sobre o povo de Israel. Esse texto não é uma simbologia sobre a nação dos hebreus, sobre a grande Jerusalém, a cidade de Deus. Também nenhuma outra pessoa, nenhum outro judeu. Esse texto está falando sobre o servo do Senhor Jesus, o único que pode arrogar para si o título de inocente. O único. Nesses versos de 1 a 3, nós vemos que Cristo não veio como uma grande árvore. Ele não veio numa postura pomposa. Um senhor, um filho de algum rei, é o descendente direto de algum rei. Vamos colocá-lo em uma posição pomposa. Ele não nasce de uma grande árvore, este é o sentido aqui. Mas ele vem de um rebento, um renovo, um broto. A expressão broto tem um brotinho. Isso significa da sua humildade.
Jesus nasceu na pobreza em Belém, da Judéia. Cresceu numa carpintaria na desprezada cidade de Nazaré, aquela que você já ouviu. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Diziam os judeus, né, pastor? Esse Jesus aí nasceu em Nazaré. O Messias vem de Nazaré. Por causa de suas palavras e ações, as pessoas seguiam Jesus. Jesus atraía multidões, mas não por causa da sua beleza, não por causa do seu título, não por causa da sua condição social. Jesus não fazia parte do Sinédrio. Jesus não era um dos principais dos fariseus, dos saduceus ou escribas. Jesus era um carpinteiro de Nazaré. Não havia nada nele que o diferenciasse de qualquer um outro judeu simples. Nada. Não havia nenhuma beleza, nenhuma formosura. Queridos, nós estamos falando de um período em que o Império Romano dominava todo o mundo conhecido. E eles dominavam com uma cultura helenística. Uma cultura que dava muito valor à beleza física. Você estuda e vê que aqueles panteões dos deuses, todos belos, fortes, pomposos. A beleza era uma coisa muito agradável aos olhos daquele povo, muito estimada. E Jesus era um cara comum, era um homem comum. Ele andava com os pescadores a ponto de quando vão prendê-lo, né, o traidor precisa beijá-lo para os guardas saberem quem é ele. É todos iguais. Não havia nada que o diferenciasse. Nós olhávamos para ele e não chamava atenção. Sabe aquela pessoa simples que a gente passa na rua e vê ali muito humilde, você nem vê, parece que inexiste? Ele veio humilde, nasceu em uma cidade humilde, sem condição social alguma, para mostrar para nós que nós precisamos ser humildes. O Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Criador de tudo, se humilhou como servo. Foi ao limite da humilhação, para mostrar para nós que precisamos ser humildes, queridos. Quem somos nós? Onde está a soberba humana, a arrogância humana? Os judeus tiveram vergonha dele. Ele foi vendido por 30 moedas de prata. E a Escritura diz que ele é um servo que sabia o que era sofrer, experimentado nos sofrimentos, como já falamos. Certas vezes, uma abundante tempestade, os discípulos acordam Jesus e ele diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É uma expressão que diz: eu não consigo descansar. Jesus sentia fome, sede. Chorou ao ver o seu amigo Lázaro morrer. Chorou ao entrar na cidade de Jerusalém e ver a situação do povo. Sofreu agruras lá no Getsêmani. Um homem experimentado no sofrimento, sabe o que é sofrer. Por quê? Para que diante de Deus ele saiba: Deus, aquele servo seu está sofrendo, está até reclamando, mas olha, eu sei porque ele está sofrendo. Ele entende você, ele compreende você, ele sabe as suas dores, ele passou por cada uma delas. A terceira verdade que nós vemos nesse texto, a sua expiação. O servo ferido, 53 dos versos 4 a 6. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aquelas pessoas diziam: olha o sofrimento deste homem, ele deve ter feito alguma coisa. Não pode. Olha o que ele está sofrendo, Deus está oprimindo ele está errando alguma coisa. Aí você pensa: se eu estivesse lá eu não pensaria assim. Pensaríamos pior, né, queridos? Verso 5: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. O título dessa mensagem estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi transpassado. Essa palavra transpassado, queridos, significa realmente furado de lado a lado. Ele teve os seus pés e as suas mãos traspassados por pregos. O seu lado furado. Na cruz ele foi pisado, esmagado pelo peso do fardo do pecado que estava sobre ele. A Escritura diz: agradou a Deus moê-lo em nosso lugar.
Essa expressão moelo, muitos teólogos entendem, é a expressão, imagine você um Deus todo-poderoso, onipotente, dono de todo o poder, toda a força, e Deus faz assim, Jesus, esmaga Jesus, porque o cálice da ira de Deus, que estava destinado a todos os pecadores, cai sobre Jesus. Ele foi moído em nosso lugar. No entanto, esse castigo nos trouxe paz e nos trouxe cura. O único jeito de um transgressor ter paz com Deus, ter paz com a lei de Deus, é sofrer o castigo exigido pela lei. Jesus guardou a lei perfeitamente em nosso lugar, queridos. Porque a Escritura diz, aquele que guardar a minha lei, viverá por ela. Nenhum homem, pelas suas obras, poderia cumprir toda a lei de Deus. Jesus cumpriu a lei de Deus no seu lugar, por você, para que a justiça dele fosse imputada na minha, na sua, na nossa conta. Ele sofreu a condenação, o castigo, o cálice da ira de Deus, ele bebeu por mim e por você, para que tivéssemos paz com Deus, e de criaturas reprovadas, inimigas de Deus, passássemos agora a ser filho de Deus e co-herdeiro das promessas nos céus. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Pense você, desde Adão, o pecado original do homem, até o último pecado, todos esses pecados de todas essas pessoas durante todo o tempo da história humana, foi despejado sobre Jesus na cruz. Jesus na cruz virou uma montanha de pecado, a ponto de um Deus santo, totalmente santo, completamente santo, nesta hora ele não pode ver o filho por causa de tamanho pecado, e o filho grita, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Nesta hora Deus o Pai não pode nem contemplar o filho, porque ele é feito pecado por nós, em nosso lugar, por mim e por você. Pelo fato de Jesus ter tomado o nosso lugar, temos paz com Deus e não podemos mais ser condenados pela lei de Deus. Então nós vimos algumas verdades, recapitulando, queridos. Neste texto, a exaltação, e nessa exaltação 3 espantos. Nós vemos a sua humilhação, nós vemos a sua expiação. Expiar, queridos, é retirar pecados, lançar fora. Com a morte de Cristo, o pecado daqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador das suas almas é lançado fora, é lançado sobre Ele. E a justiça dele é lançada sobre você, sobre quem crê nele. É uma troca. A quarta verdade é a sua resignação. Veja comigo os versos 7 ao 9. O servo sofre calado, queridos. Verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Resignação, queridos, é a aceitação de todos os sofrimentos sem se revoltar. Um servo, ao modo antigo, ele não tinha permissão de se revoltar contra o seu senhor, de retrucar. Quando castigado, ele deveria permanecer quieto. Mesmo assim, os servos se revoltavam contra o castigo. Mas este servo não abriu a sua boca. Ele não procurou os seus direitos. Ele não procurou se defender dos seus acusadores, aquelas acusações injustas. Ele não disse, vocês estão me acusando de coisas que não são verdadeiras. Eu não fiz isso, eu não agi assim. Ele sofre
todos aqueles males calado. Lembrando-me aqui das orações no início, os irmãos oraram até sobre isso, né? Deus é bom, aleluia. Ele permaneceu calado diante dos seus acusadores, bem como daqueles que o afligiram. Mesmo diante de um julgamento opressível, injusto, ele não procurou os seus direitos. No verso 8, por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Irmãos, para os judeus, muitos povos antigos, um homem que não tinha filhos era um homem sem herança, né, pastor? Ter muitos filhos era um sinal de bênção de Deus, principalmente para o povo judeu. E as pessoas olhavam, este homem morreu tão jovem, ele não deixará filhos, ele não tem herança. Ele não é um homem bendito, ele é maldito por Deus. E a Escritura ainda diz, maldito aquele que for pregado em um madeiro. Isaías continua, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Aos 33 anos, um homem judeu à época era considerado jovem, queridos. Então as pessoas podiam olhar para Jesus morto naquela cruz e dizer, não era este que pregava a vida eterna? Está morto. Um homem jovem deste morto, não tem herança, agora a sua história será apagada. Quem vai contar algo sobre isso? Isso é um retumbante fracasso. Ele morreu, acabou. Mas ele aceita todos os sofrimentos sem se revoltar, resignado. A quinta e última verdade, queridos, que eu vejo nestes textos. O servo satisfeito, verso 10 a 12. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aquele homem que eles achavam que tinha acabado a sua história, Deus está dizendo, ele prolongará os seus dias, ele é eterno para sempre, ele viverá eternamente, aleluia. No verso 11, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Mesmo em toda aquela questão, todo aquele sofrimento, ele estava satisfeito, porque ele estava sendo obediente a Deus, cumprindo toda a vontade do Pai. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei, Deus dizendo, muitos como a sua parte. Aquele homem que não tinha herança, que não tinha filhos, Deus está dizendo, eu lhe darei muitos como a sua parte. Ele terá muitos filhos, muitos filhos. A sua linhagem não acabou. E com os poderosos repartirá ele o seu despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Teve um homem conhecido ateu, Augusto Cury, escritor de livros, e ele, ao pesquisar a psique, né, a questão, a reflexão do homem Jesus, tentando achar formas de refutar esse Jesus, Deus. Não o histórico, porque eles não conseguem, né? Mais de 6.000 documentos históricos comprovam a existência de um judeu chamado Crestos, né? Mas ele queria, de alguma forma, refutar esse Jesus, Deus. E pesquisando um homem que perdoa os seus transgressores na hora em que está sendo ferido, humilhado, então ele se converte. E hoje Augusto Cury, né, é cristão, queridos. Se ele é de fato cristão ou não, Deus define. Quem sou eu, né, para julgar o irmão?
O profeta aqui explica a cruz do ponto de vista de Deus, queridos, porque do ponto de vista humano é um fracasso. O Messias, que estávamos aguardando, que iria implantar uma nova realidade do povo hebreu, libertar Israel da opressão do povo romano, de povos estrangeiros, desde a saída à Babilônia. Israel veio passando pela mão de vários povos, e eles esperavam que este Messias libertasse o povo de Deus, e então a prosperidade chegasse ao povo. E agora este homem está morto. Mas do ponto de vista de Deus, é uma grande vitória. A vitória. Qualquer vitória que você tenha aqui, irmãos, por coisas daqui, é ínfima perto da grande vitória. O Senhor morreu por você, para te dar a vitória. Apesar de Jesus ter sido crucificado pelas mãos de homens perversos, sua morte havia sido determinada de antemão por Deus. Lá Atos 2, 22 e 23 fala sobre isso. Apocalipse 13, 8 diz assim: o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Como assim? O Cordeiro Jesus, já foi, aconteceu, desde a fundação. Na criação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na sua onisciência, na sua presciência, prevê a queda humana, prevê toda a história humana, e ali nasce o plano da salvação. Ali o Filho se dirige ao Pai e diz: Pai, eu me entrego por eles, eu darei a minha vida por este homem. Por isso a Escritura diz que Jesus é autor e consumador da nossa salvação. É Ele quem tem a ideia e quem coloca em prática. Ele quem tem a autoria e quem aplica a salvação a mim e a você. Jesus não morreu na cruz, queridos, para te dar uma possibilidade de salvação, mas para garantir a tua salvação, desde que você creia nele como Senhor da tua vida. Ele não morreu para nos possibilitar a salvação, mas para nos garantir a salvação, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Jesus, queridos, não foi um Marte, tampouco a sua morte foi um acidente de percurso, algo acidental, saiu do controle divino. Antes foi o sacrifício de Deus pelos pecados do mundo. Aí eu pergunto a você, meu irmão, foi Anás, Caifás, o sinédrio, os judeus, os zelotes, os fariseus, os saduceus, foi o povo judeu que matou Jesus? Foi Pilatos com a sua covardia? Talvez Herodes, o diabo, as potestades, os demônios, foram eles que mataram Jesus? Segundo as Escrituras, quem matou Jesus foi Deus. Pesado, né? Jesus resolve entregar a sua alma por nós. Deus aceita essa oferta pela culpa do nosso pecado. Quando os homens vêm prender Jesus, os discípulos se levantam, Jesus disse: olha, se eu quisesse, rogaria meu Pai, ele mandaria uma legião de anjos. O Senhor dos Exércitos é o nome dele. Queridos, hoje nós com as tecnologias, o telescópio chamado James Webb, ele olha para o universo estendido, e na nossa galáxia, 200 bilhões de estrelas. Segundo os pesquisadores, existem 2 trilhões de galáxias. E este Deus poderoso chama cada uma das estrelas dele pelo nome. Tamanho poder, tamanha majestade, tamanho domínio que ele tem sobre todas as coisas. Você acha que Deus não impediria a morte de Jesus? Quem é o homem ou qualquer coisa criada para pelejar com Deus e vencer? A Bíblia diz: agindo eu, quem impedirá? Segundo o pastor Paul Washer, ele diz que, de acordo com Paulo, foi necessário que Deus vindicasse a si mesmo. Por isso a vindicação, esta quinta verdade que encontramos aqui. Foi necessário que Deus provasse a sua justiça, porque em sua tolerância, ele havia deixado impunes os pecados do seu povo, o povo de Israel.
Você vê toda a história bíblica, o povo de Israel, mesmo os homens mais notáveis, Moisés, Abraão, Davi, todos os seus pecados, todos pecavam, todos pecadores. E como um Deus justo diz que esse é o povo dele? Como que Deus deixa impune os pecados do seu povo e não aplica a sua justiça ou a punição que era devida a eles? Ao longo da história humana, queridos, Ele havia demonstrado graça e concedido perdão para uma multidão incontável de pessoas. Contudo, ao fazer isso, Ele expôs as múltiplas acusações de injustiça. Como um Deus justo pode conceder perdão a pecadores? Como um Deus verdadeiramente santo pode chamar pecadores à comunhão consigo mesmo? A Escritura diz muito clara: no céu não entra um pecado sequer. Deus não tolera um pecado sequer, um único pecado de Adão. E nós vemos aí a consequência. Um único pecado faz Deus expulsar o homem do paraíso. E no céu não entrará um pecado sequer. Por isso que a Escritura diz que ainda que os seus pecados sejam mais vermelhos do que este tapete, para você entrar no céu, você tem que entrar com vestes brancas como a lã, uma lã branca como a neve, porque toda essa imundícia do pecado foi lavada por Cristo na cruz do Calvário. E continua a questão: como um Deus verdadeiro e santo pode chamar esses pecadores à comunhão com Ele? Se Deus é justo, por que Ele não aplica a sua justiça simplesmente? Queridos, dar um exemplo. Imagine você está em um julgamento e tem um juiz. E esse juiz tem a fama de ser um juiz bom, um juiz justo. E está diante do juiz um criminoso, confesso, de fato. E na hora da sentença o juiz pega, lê a acusação, rasga e diz: pode ir para casa, você não deve nada. Esse juiz é justo? Diante da lei, dos homens, não. Ele deixou um pecador que merecia uma condenação ir para casa impune. Então ele não é justo. E um Deus santo, fica mais difícil, né? Como que um Deus santo e justo pode perdoar pecadores e chamar a comunhão consigo mesmo, sem abandonar a sua justiça e a sua santidade? Este Deus ama esses pecadores, quer salvá-lo. Eis o grande dilema de Deus. A obra do servo aqui na cruz trouxe satisfação a Deus, queridos. Satisfez a justiça de Deus. Veja no verso 11. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Quando Jesus leva sobre si na cruz do Calvário o pecado de muitos, satisfaz a justiça plena de Deus. Eles não devem mais nada a Deus. Mas e se acabasse aqui? Pense você. Jesus morreu na cruz do Calvário, pagou os pecados de todo mundo. Essa aspersão do sangue precioso de Cristo é suficiente para cobrir multidão de pecados, como diz a Escritura, e suficiente para cobrir todos, apagar todos os pecados do mundo. Aqueles que não aceitassem Jesus morreriam e deixariam de existir, correto? Ninguém deve mais nada a Deus. Aqueles que creem em Jesus, vida eterna. É isso que a Escritura diz. A Escritura diz que quem não recebe o Filho de Deus vai conhecer o lago de fogo ardente. Porque esta expiação de pecado só vem através da fé no Filho de Deus. Você precisa crer no Filho de Deus como Salvador e Remidor da sua alma. E então os seus pecados são lançados na conta de Cristo. E a justiça de Cristo lançado na sua conta. Então você tem paz para com Deus e vida eterna com Deus. Porém, os pecadores que rejeitam essa salvação ainda são devedores a Deus.
João capítulo 8, verso 29, diz assim: aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O servo sofredor agradou ao Pai em todas as coisas. Obediência. Ele nos ensina humildade, e agora está nos ensinando obediência. Obedeça. Isso agrada a Deus muito mais do que qualquer sacrifício que você fizer para Ele. Obedecer a Deus. O Pai Celeste não se alegrou em ver seu filho sofrendo, queridos. Porque a Escritura mesmo diz que Ele não se agrada da morte de ninguém. Você vai ao Velho Testamento e Deus diz assim: porque eu, Senhor, não tenho prazer no sofrimento de ninguém. Eu, Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio. Muitas vezes nós assistimos algum jornal e algum bandido cruel e ele morre ali durante aquele crime que ele está cometendo e a gente até comemora, viu? Ele procurou. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém e na morte do ímpio, queridos. Apesar de ser um Deus irado contra o pecado, Deus tem prazer que o ímpio venha ao arrependimento, porque Deus é bom, é misericordioso, é longano e é benigno. É bondoso, é rico em misericórdia, tardio em irar-se. Na cruz, nós começamos a ver todos esses atributos morais de Deus: a sua bondade, a sua misericórdia, a sua benignidade, a sua longanimidade, a sua paz, o seu amor, com grande amor. E você começa a entender o que João 3,16 quer dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira foi o seu Filho unigênito esmagado por nós, não levando em conta todos os seus pecados, os nossos pecados, por amor a nós, para nos salvar. O Pai se agradou da obediência do seu Filho a completar a redenção que havia planejado desde o início. Lembra lá? O Cordeiro que foi morto. Não que será, ou quem sabe será, mas foi. Na cruz, Jesus, ao expirar, diz: tetelestai, está consumado, está feito, está pago. Paulo vai dizer que ele pegou o escrito de dívida que era contra nós, a sentença que era contra nós, rasgou e cravou na cruz. Você não deve mais nada a Deus, somente creia no Filho de Deus e será salvo. A morte do servo fiel também satisfez a lei de Deus em sua santidade. Ele deve julgar os pecadores, mas em seu amor deseja perdoá-los. Deus não pode ignorar o pecado, queridos, nem ser tolerante com ele. Seria contrário à sua lei e à sua própria natureza, que é santa. Então, de que maneira Deus resolveu este problema, este enigma? O juiz tomou o lugar do criminoso e cumpriu os requisitos da sua própria lei. Qual juiz, queridos? Humano. Ao você se apresentar diante dele, ele faz o seguinte: deixa eu lá pagar a sua pena, depois você volta aqui e eu vou dizer que você está inocente. Não existe, né? Mas esse juiz trocou de lugar com o criminoso, para que quando ele fosse julgar o criminoso, ele pudesse declarar: não deve nada, está limpo, está curado, está pago. A lei de Deus foi satisfeita, de modo que pela sua graça, Deus pôde perdoar aqueles que recebem seu Filho. Deus pode perdoar aqueles que creem no seu Filho. A graça, queridos, é o amor que pagou um preço, e os pecadores são salvos pela graça. Efésios 2,8. Pois é pela graça que vocês são salvos. Isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Salvos por sua graça maravilhosa. Da perspectiva humana, o julgamento era injusto, mas da perspectiva de Deus, 2 Coríntios 5 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha a troca aqui.
Ele foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para concluir esse sermão, queridos, como eu disse, o Império Romano não matou Jesus. Herodes, Pilatos, os judeus da época não mataram Jesus. O diabo não matou Jesus. Foi Cristo quem deu a sua vida, quem entregou livremente a sua vida pelas suas ovelhas. Ele diz: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu a dou livremente. Ninguém a tira de mim. Ele afirma isso. Ele se entregou livremente. Ele é autor e consumador da nossa salvação, por livre vontade dele. Que amor profundo, que amor imensurável, não há como medir este amor, queridos. E nós somos convidados hoje a viver este amor e amar como ele amou. Conversando com um amigo essa semana, e refletindo com ele, e me colocando nisso também, como nós temos deixado de lado o atributo da amabilidade. Ser amável. Os cristãos hoje em dia estão muito conscientes de si mesmos, estão muito orgulhosos. Sou salvo, o que importa é eu ser salvo, os outros, sendo que fomos chamados a trabalhar pelo reino de Jesus, a pregar o evangelho a toda criatura por amor a elas, como missioneiros, como missionários enviados por Cristo, porque nós amamos a Deus e amamos ao próximo, que são os 2 mandamentos que unem os 10 mandamentos. Os 4 primeiros em amar a Deus em todas as coisas, e os 6 últimos amar ao próximo como a si mesmo. Nós temos falhado e pecado muito nisso, queridos. A igreja brasileira, a igreja mundial hoje, não todas, com raras exceções, mas nós estamos muito frios. As pessoas vêm até as nossas igrejas e nós nos abraçamos, não a trazemos para perto. E depois que elas estão, precisamos discipulá-las, estar junto, caminhar junto. Isso é o sentido de igreja, queridos. Estamos falhados no amor, sendo que o amor morreu por nós na cruz, para dar o exemplo. Um amor que se entrega, que se doa, que não se ufana, que não se ensoberbece, que não busca o seu direito, que se entrega. Graças a Deus somos salvos pela graça. Se for para nossas obras, não entra um sequer. Por isso pedimos: Senhor, tem misericórdia de nós, somos pecadores, pecamos no pensar, pecamos nas nossas falas, pecamos na nossa omissão. Por isso somos salvos pela graça, é a graça de Cristo. Quando aqueles homens mataram Jesus na cruz, eles pensavam que tinham acabado com a existência dele, eles pensavam que tinha aniquilado a sua posterioridade, eles pensavam que o nome de Jesus seria extinto. Estavam enganados, porque o Rei Jesus ressuscitou, e a mensagem do Evangelho já está aí há 2000 anos, e caminhará até a volta de Jesus, e quem crê no Senhor Jesus será salvo por Ele. Pensavam que tinha apagado a memória de Cristo, mas note que Pilatos manda gravar uma placa com a seguinte epígrafe: aqui jaz o rei dos judeus. Note que os judeus ali: não, você não vai escrever essa placa, ele não é nosso rei não. Pilatos diz: não, vai ser essa placa. E a placa é escrita em 3 idiomas da época: o hebraico, a língua do povo de Deus; o latim, a língua do Império Romano; e o grego, o inglês da época, para que todos que olhassem para Jesus, o estandarte de Cristo erguido, em cada língua pudesse ler: aqui jaz o rei dos judeus. Vocês neguem que ele é o rei ou não, ele é o rei dos judeus. Aqui está o rei. O pastor Josafá Vasconcelos diz que o estandarte de Deus é erguido quando Cristo é levantado na cruz. E todo o povo reconhece e tem que reconhecer: Jesus, o rei dos judeus, o rei dos reis, morreu na cruz, mas ressuscitou.
e vive. E hoje convida você e a mim a viver uma vida de fato com Ele em amor. Queridos, nesse mês de abril, a nossa Páscoa, a nossa memória de Jesus, não seja apenas vir aos cultos ao domingo e cultuar. Isso é bom e agradável a Deus, que os irmãos vivam em união juntos louvando a Deus. Mas que o seu culto a Deus seja todos os dias, no seu lar, na sua vida, no seu trabalho, na sua mente. Você foi chamado a uma nova vida, nova criatura. As velhas coisas se passaram. Olha o sacrifício que foi feito por você, por mim. Quantas vezes nós deixamos este amor por Cristo como quarto, quinto, sexta prioridade? O pastor uma vez disse que quando você tem muitas prioridades, você não tem prioridade nenhuma. Aprendi isso, pastor. Qual é a sua prioridade de vida? Agradar a Jesus em tudo o que eu fizer. Tem sido isso, queridos? Ou temos pecado nisso? Será que todas as minhas escolhas de vida, escolhas diárias, envolvem agradar a Jesus em tudo? Queria que a igreja se levantasse, fechasse os seus olhos, tivéssemos um momento de reflexão, estivéssemos orando a Deus. Neste momento você, querido, irmão, irmã, que é passando por diversos problemas, tribulações, desânimos, cansaço, não se sente amado, amada por Deus. A mensagem dessa noite diz: o castigo que nos trouxe a paz. Jesus está oferecendo paz a você. Acalenta este coração. Se agarra a este texto. Diz Jesus: eu sei que o Senhor me ama, que o Senhor morreu por mim numa cruz, e eu tenho andado rebelde, aborrecido, entristecido, mas eu quero que o Senhor me desperte, eu quero sentir este amor, eu quero ser amado por Ti. Eu sei que o Senhor me ama, mas eu não tenho sentido este amor, e neste momento eu quero ser amado por Ti, e quero amá-lo com todas as minhas forças. Confesse a Jesus o seu pecado. Confesse a Jesus a sua falta de entrega a Ele. Diga: Jesus, eu não tenho sido o crente que eu poderia ser, o melhor cristão que eu poderia ser, o melhor marido, o melhor filho, o melhor esposa. Mas a partir de hoje, Senhor, eu quero viver para agradá-lo, assim como o Senhor agradou a Deus. Eu quero viver para Te obedecer, assim como o Senhor me ensinou a obedecer a Deus. Fale com Jesus neste momento, querido. Este é o momento. O Senhor quer acalentar o teu coração. Ele te ama. Ele te ama, Ele te ama. Jesus te ama a ponto de entregar a vida dele por você. Diga que você também o ama. Que você o recebe como Senhor e Salvador. Você por acaso está afastado, afastada de Jesus? Está aqui nesta noite, mas sabe que não tem andado de acordo com Jesus. A partir de hoje, abra o teu coração, volte a Jesus, arregace as mangas, volte a trabalhar para e com Jesus. E que o Senhor Jesus e Deus Pai, com um amor que supera todas as coisas, possa tocar no teu coração e mostrar para você, e deixar claro para você o quanto Ele te ama. Amém, Jesus. Podem se assentar-se um instante, irmãos. Glórias ao Senhor, ao nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, pela palavra, pelos louvores,